Glória a Deus. Queria começar esse culto, né? Sem esquecer de mencionar, né? Um dia tão especial, tão precioso para as nossas mamães, né? A gente sabe que algumas mães não estão aqui nesse templo, estão no templo anexo, mas a gente sabe que outras mães, né? Já passaram essa fase, já estão com os filhos maiores, né? Alguns já estão aqui junto no templo e eu louvo a Deus por isso, porque significa, né, que vocês até aqui, né, foram bem-sucedidas, foram instrumentos, foram ferramentas nas mãos do Senhor, realmente para abençoar, né, a nossa geração, abençoar, né, cada um de nós. Então nós, enquanto igreja, enquanto filhos que todos somos, né, nós desejamos um feliz Dia das Mães e que Deus continue te abençoando muito, te capacitando muito e que você continue sendo um instrumento do amor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Dito isso, hoje eu gostaria de trazer uma palavra, né, que vai falar não necessariamente sobre o Dia das Mães, mas a gente quer trazer uma palavra que fala sobre a família, né, na sua totalidade, sobre o propósito de Deus, né, para as nossas famílias, para a nossa casa, né, e o texto que Deus ministrou ao meu coração foi o versículo de 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes, ou estamos na mesma versão, né? São piores do que os descrentes. E queridos, esse texto, em primeiro momento ele é um texto duro, né? Eu não sei quantos, só de ler, de se deparar com esse texto, a gente vê, né, realmente uma verdade que nos confronta e que pode parecer dura, pode parecer pesada para muitos de nós. E algo que é interessante é que essa carta de 1 Timóteo, as duas cartas a Timóteo, né, elas foram endereçadas pelo apóstolo Paulo a um jovem aprendiz, a um jovem discípulo, alguém que Paulo, né, teve uma caminhada junto com ele, onde Paulo transmitiu ensinamentos, transmitiu princípios e, né, teve uma caminhada lado a lado. E eu acho interessante porque Timóteo, né, a gente crê ali, né, dando uma estudada um pouco mais a fundo, que Timóteo possivelmente devia ter menos de 20 anos ali quando ele se converteu e passou a caminhar junto com o apóstolo Paulo. Então ainda era, né, uma transição da adolescência para a juventude, e Timóteo teve uma longa caminhada. Se a gente for, né, avaliar, existem relatos ali do apóstolo Paulo, depois de 15 anos, e o apóstolo Paulo ainda chama ele de jovem. Então assim, eles tiveram uma caminhada, né, bem sólida juntos, e eu creio que durante essa caminhada, Timóteo pôde aprender muito, né, da caminhada lado a lado com Paulo, né? Timóteo talvez viu muitos milagres, Timóteo viu muitas conversões, Timóteo viu, né, a igreja se expandindo, mas Timóteo também viu o apóstolo Paulo sendo preso, Timóteo também viu a perseguição que se levantou contra a igreja na época, e Timóteo presenciou tudo isso. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, né, entendendo o lugar, né, que Timóteo estava posicionado, né, o lugar de alguém que iria pastorear, mas eu falo o nível de que a sua família está bem, está unida, está caminhando em unidade, está vivendo os princípios da palavra, está, né, encorajando uns aos outros dentro do ambiente familiar, onde vocês estão vivendo o evangelho, onde vocês estão ali trocando, né, as bênçãos de Deus e se edificando uns aos outros. Efésios 5, se eu não estou enganado, depois o pastor me corrige lá, né, pastor Jefferson, mas ele diz que uma das características, quando ele está falando das características daquele que deseja o ministério, que deseja exercer uma liderança na igreja, é governar bem a sua própria casa. 3, né? Efésios 3, uma das características de alguém que deseja exercer liderança, alguém que deseja servir no ministério, é governar bem a sua própria casa, porque a palavra de Deus diz: se alguém não governa bem a sua própria casa, como esse vai cuidar da casa do Senhor, dos filhos de Deus? Como alguém vai dedicar tempo para viver uma realidade de cuidar de outras pessoas, se muitas vezes nós não estamos
olhando para dentro do nosso próprio lar, nós não estamos olhando para dentro, né, das nossas próprias famílias. Então, queridos, eu gostaria de, com essa introdução, né, que nós tivéssemos esse entendimento. A família não é simplesmente uma bolinha a mais que nós precisamos equilibrar diante de todas as coisas que estão, né, sobre a nossa responsabilidade. Quantos já passaram no sinaleiro lá e viram o pessoal fazendo malabarismo? E muitas vezes a gente está fazendo malabarismo com tantas coisas que a gente tem para administrar. A gente tem que administrar o cuidado do nosso filho, a gente tem que administrar o nosso trabalho, a gente tem que administrar o nosso casamento, a gente tem que administrar as nossas finanças, a gente tem que administrar, né, o nosso servir na igreja, a gente tem que administrar N coisas, queridos, e muitas vezes a gente está incluindo algo que é tão precioso e tão poderoso, apenas como algo a mais, que a gente vai levando e a gente vai administrando, e a gente vai, né, só empurrando muitas vezes com a barriga, sem a gente dedicar, né, o tempo necessário, a atenção necessária e o zelo necessário que a palavra nos exige. Então, queridos, família e fé precisam andar lado a lado, e eu quero te encorajar para que nessa noite a sua fé seja edificada, que você seja fortalecido na fé, mas para que você saia deste lugar também carregando algo de Deus, para chegar na tua casa e dividir com os seus familiares, para chegar na tua casa e dividir com as pessoas que estão debaixo do mesmo teto que você, porque esse é o Evangelho. O Evangelho começa na tua casa, o Evangelho começa na tua família, é lá o teu primeiro ministério, é lá o teu primeiro chamado, é lá que você é desenvolvido nos dons, nas virtudes, é lá que você é desenvolvido até mesmo nas provações. A Bíblia diz que nós temos que perdoar os nossos irmãos, e quer um lugar melhor para perdoar do que dentro do ambiente familiar, quer um lugar melhor para exercer a humildade, a mansidão, o domínio próprio, do que dentro do ambiente familiar. Eu falei aqui, eu contei o meu pecado de manhã, eu vou contar de novo, né, para não dizer que eu confessei só a metade, né? Quem me conhece mais de perto sabe que, às vezes eu me pergunto, será que eu não devia ter feito direito, né, porque eu gosto tanto de argumentar, né, e eu sempre avalio e faço uma conta em questões de segundos na minha cabeça, e parece que eu já tenho, é uma coisa binária, né, não, você está certo, você está errado. Quando eu estou errado eu reconheço, né, ali eu falo, beleza, estou errado, fazer o quê? Mas o pior não é quando a gente acha e a gente reconhece que está errado, o pior é quando a gente acha que está certo, porque aí você entra numa situação que, como diz o pastor Adilson, às vezes é melhor ser feliz do que ter razão, e às vezes a gente tem que renunciar à nossa razão. E eu digo, dentro do ambiente familiar é o lugar onde essas coisas acontecem. Muitas vezes eu recebo feedbacks da minha esposa, hoje ela não está aqui, não vai me dar nenhum feedback, tá? Mas às vezes eu prego, às vezes a gente está em algum lugar, às vezes acontece uma situação, ou às vezes é eu e ela mesmo, e ela me dá aqueles feedbacks que só a esposa sabe dar para o marido. E eu vou dizer para você que às vezes aquele feedback ele entra assim, sabe? Como diria um chefe meu que eu tive num emprego anterior, ele falava, Kleber, não basta você aprender a engolir o sapo, você tem que degustar o sapo descendo aqui na gargantinha. Ele falou assim, você tem que deixar aquilo ali descer e acalmar o teu coração e não dar uma resposta pronta, e não dar uma devolutiva na hora e tal, e aquilo. E esse ensinamento serve, né, para isso que eu estou querendo dizer. E muitas vezes eu, né, diante daqueles feedbacks ali, às vezes eu fico incomodado, e às vezes eu não concordo, e às vezes, você não sabe o que você está falando, acho que não é assim não, acho que eu que tenho razão. Mas eu falo, Deus tem um instrumento poderoso na minha vida, queridos. Se você não tem na tua casa, eu vou falar para você comprar hoje. Eu acredito que todo mundo tem, né? Travesseiro. É uma bênção um travesseiro. Porque quando acontecem essas situações, queridos, eu deito no meu travesseirinho, e aí eu começo a pensar, né? Pois é, ela falou isso. Será? E aí o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração, e muitas vezes, né, eu sou levado ali naquele momento mesmo, dá um chacoalhãozinho na digníssima, e falar, amor, desculpa, acho que você tinha razão, né? Acho que eu errei mesmo, acho que eu me expressei mal, acho que você, né, foi um instrumento de Deus para ministrar o meu coração. E eu perguntei de manhã, queridos, e eu me assustei, tá? Vou usar perguntar aqui também, né, para as esposas. Teu marido também pede perdão aí, reconhece que está errado de vez em quando? Como é que funciona esse trem aí? Aleluia, Jesus! Oh, glória! Homens de Deus!
Eu sei que aqui, né, nesse culto hoje, né, no culto da manhã tinha uns que até pecavam, mas aqui de noite eu tenho certeza que só estamos santos hoje, né? Então é isso, mulheres, entendeu? É por isso que ele não pede perdão muitas vezes, porque ele não erra, né? Só errou quando achou que estava errado. Misericórdia, queridos, mas nós temos que ter o nosso coração ensinável, nós temos que ter o nosso coração tratado, e a família é um lugar onde nós somos tratados, a família é um lugar onde nós somos lapidados. Quando eu olho para a minha vida, eu tenho muita coisa para tratar ainda, queridos, mas o lugar que eu mais aprendo, que eu mais sou abençoado, que eu mais sou desenvolvido no que Deus tem para mim, pode acreditar, embora aqui a gente tenha pastores excelentes, muito melhores do que eu, palavras abençoadas, tudo isso aqui coopera, mas onde Deus me espreme de verdade, onde Deus me aperta de verdade, é no ambiente da família, porque ali a gente é quem a gente é de verdade, ali a pessoa te conhece na inteireza de quem você é, ali não tem, né, você dá um sorrisinho, tá tudo bem, não, ali a gente sabe quando está bem, quando não está, e é ali que a gente vai aprendendo, vai crescendo e se desenvolvendo. Então eu quero te dizer, querido, Deus deseja operar coisas maravilhosas na tua vida, dentro do ambiente familiar, então você precisa se abrir para esse processo de Deus, amém? Então entenda, a família não é um anexo, né? A gente fala do prédio anexo ali agora, né? A família não é um anexo na tua jornada de fé, mas a família está conectada com a sua jornada de fé. Não dá para fluir na fé e deixar a família para trás, e não dá também, né? Tem uns abençoados aí que, então é para focar na família, partiu, programação com a família, toda hora, tudo mais, e negligencia a fé. Não, queridos, as duas coisas elas andam juntas, elas devem caminhar juntas, elas devem se misturar e ser uma coisa só, amém? Entendendo essa realidade, queridos, eu gostaria de compartilhar, né, um ponto maravilhoso que Deus ministrou ao meu coração, de que Deus se revela na família, amém? Tem um versículo que está lá em Isaías 49:15, que diz o seguinte: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não esqueceria de vocês. Mateus 7, do 9 ao 11, vai dizer o seguinte: respondam, se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está no céu, dará bons presentes ao que lhes pedirem. Queridos, eu vejo que Deus ele usa, né, as figuras familiares, Deus ele se revela através de figuras familiares para que nós possamos entender algumas coisas, né? Deus ele entende que a nossa limitação humana, ela é muito inferior, né, a toda a complexidade, a grandeza do propósito daquilo que Deus tem para operar nas nossas vidas. Então eu creio que a exemplo daquilo que, né, Deus fazia ali com os discípulos, onde Ele falava através de parábolas, Ele também se comunica conosco usando, né, elementos da família, para que nós possamos ter uma compreensão melhor de algumas coisas, né? E lendo esse texto foi impossível não lembrar, né? Eu até falei aqui na casa do oleiro quando eu fui ministrar, né, para homens nesse lugar, e eu preguei sobre paternidade, né? Mas não a paternidade necessariamente nossa para com os nossos filhos terrenos, mas a paternidade de Deus sobre nós, de nós entendermos a nossa identidade. E aí você pode pensar: mas então é tranquilo, porque você não está falando dos seus filhos, você está falando da paternidade de Deus, e isso está na Bíblia, é bíblico e tudo mais. E queridos, glória a Deus, é isso mesmo, está na Bíblia. Mas eu posso te dizer que eu entendi paternidade como eu jamais tinha entendido depois que eu me tornei pai. Depois que a minha filha nasceu, depois que a minha filha veio a esse mundo, e eu contei que ontem a minha esposa falou: amor, você não quer dar uma volta na praça com a Helena e tudo mais? E eu fui ali na Menonitas, final de tarde, e ela ficou correndo lá, brincando, feliz da vida e tudo mais, né? E o pai lá acompanhando, e vai daqui, vai dali, para não acontecer nenhum, ainda mais pai de menina, né? A gente é mais, fica ali, né? Não quer que aconteça nada. E aí ela correndo, daqui a pouco ela passou assim do lado de um carrinho dela, parou assim, voltou e falou: papai, eu quero pipoquinha. Aí ela olhou para mim e falou: quero pipoquinha. Eu olhei, aquele carrinho já estava com um cara que estava fechando já, aquela pipoca já não estava mais bonita, mas eu falei assim: mas o que eu vou falar para essa menina, né?
E eu ainda pensei, será que ela vai comer mesmo? Ela vai pegar uma pipoquinha ali, vai fazer eu comprar e vai lá brincar com a criançada e nem vai dar bola para a pipoca. E aí eu comprei a pipoca, sentei ali na grama e falei, filha, senta aqui do lado do papai para a gente comer. E ao contrário do que eu imaginei, ela não foi correr, não foi brincar. E ela ficou pelo menos uns 10 minutos até acabar o saco de pipoca, ela ficou do meu lado. E ela ficou comendo pipoquinha comigo ali, queridos. Quando eu leio um texto que diz, qual é o pai que se o seu filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Queridos, Deus começa a falar com o meu coração, com coisas simples do nosso cotidiano, com coisas simples do nosso dia a dia, com coisas simples dos acontecimentos dentro do ambiente da nossa família. Então, quando nós vivemos intensamente o propósito de Deus para a família, queridos, nós começamos a também perceber Deus atuando e trabalhando na nossa casa, na nossa família, e trabalhando em nós e nos revelando verdades. Quem aqui, depois de ser pai e mãe, não sabe o peso, apesar de a gente refletir sobre isso, mas a gente imaginar, a gente se colocar no lugar de um texto como João 3,16, que diz que Ele entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E queridos, vendo as tragédias como no Rio Grande do Sul, vendo essas situações que aconteceram lá, tantas crianças que perderam suas vidas, que perderam seus pais, tantos pais chorando pelos seus filhos, e é impossível a gente não chorar juntamente com esses pais, e a gente imaginando, se colocando neste lugar de perder um filho, de entregar um filho. Se você não glorificar a Deus diante disso, se você não reconhecer o amor dele diante disso, queridos, você precisa orar para que Deus quebrante teu coração e te dê um coração de carne no lugar de coração de pedra. Então, queridos, Deus se move no meio da família, Deus se revela no meio da família, e isso é um chamado para cada um de nós, para que nós possamos imergir dentro das nossas responsabilidades dentro da família. Obviamente, queridos, eu não vou entrar hoje aqui, se nós lermos, principalmente a carta de Timóteo, a gente vai ter alguns ensinamentos, tem vários outros princípios bíblicos que nós podemos entender, acerca do nosso papel dentro do lar, de uma família. Mas eu quero te dizer que à medida que nós começamos a cumprir o nosso papel, a nossa responsabilidade, nos colocar num lugar onde Deus nos chamou para estar posicionados. E eu falei hoje pela manhã, queridos, e nem está no esboço, mas é algo que Deus ministrou no meu coração, que muitas coisas na nossa vida, elas começam sendo uma responsabilidade a qual nós precisamos responder, mas à medida que nós começamos a responder como uma responsabilidade, elas começam a se tornar um privilégio, elas começam a se tornar um prazer, algo agradável. Ontem, quando eu tive que ir na praça com a minha filha, eu confesso que eu estava sentado assistindo o jogo no sofá. E aí a minha esposa falou, amor, você não quer ir na praça com a Helena? E naquele primeiro momento eu fiquei pensando, rapaz, vou ficar umas 2 horas lá, ela vai correr sem parar 2 horas, e eu vou ter que correr atrás dela, porque eu sou o pai dela, não vou deixar ela correr sozinha. E, enfim, naquele primeiro momento, que ele não foi com prazer, não foi assim, ai que privilégio, que maravilhoso, levantar desse sofá e ir para a praça agora, não foi. Mas à medida que a gente responde às responsabilidades, elas começam a se tornar privilégio. Eu não trocaria por nada, eu não trocaria nem o jogo de futebol por aquele momento de estar sentado lá da minha filha comendo uma pipoquinha na praça. Aquilo se tornou um prazer, se tornou um privilégio. E eu quero dizer, queridos, talvez a tua família, talvez a tua casa, tem coisas que eu e você precisamos entender como responsabilidade antes de prazer, responsabilidade antes de privilégio. Talvez você chegar, levantar, ter a humildade de bater no peito e falar, eu nem acho que eu estou errado, mas eu vou pedir perdão para essa pessoa, eu vou me reconciliar, eu vou ser humilde, eu vou atrás dela, eu não vou deixar a nossa família caminhar distante um do outro. Talvez no primeiro momento seja uma responsabilidade, talvez seja um peso, talvez seja difícil, mas queridos, talvez quando você começar a ver a restauração de Deus, talvez quando você começar a ver a cura nos relacionamentos, talvez quando você puder abraçar aquela pessoa que talvez você está ali com problemas com ela, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, que privilégio, esse privilégio não foi gerado, não espere o privilégio para agir,
não espere, né, a felicidade para agir. Existe um rótulo hoje do comercial de margarina, que nós temos que ser felizes a todo preço. Eu quero te dizer que se você quer construir uma família, o alicerce não é a felicidade. A felicidade é uma consequência. A felicidade é uma resposta. A felicidade é quando você assume as suas responsabilidades, onde cada um da família assume as suas responsabilidades, e aí eles começam a desfrutar do privilégio, e esse privilégio somado, ele chega, e ele se torna a felicidade que nós tanto almejamos. Mas começa com a responsabilidade, começa com a gente se colocar no lugar que a gente tem que estar, começa com a gente sendo humilde, com a gente reconhecendo os nossos erros, com a gente se reconciliando, até mesmo, né, quando a gente não está errado. A Bíblia diz que quando você for ofertar na casa do Senhor, se você souber que tem alguém contra você, Ele não fala, fique esperando que a pessoa venha até você e se reconcilie com você, mas Ele fala, se você sabe que alguém tem algo contra você, se levanta, vai até essa pessoa, se reconcilia com ela, para depois entregar a sua oferta. Ou seja, queridos, existe uma responsabilidade que Deus nos dá, mas existe um privilégio, existe uma consequência, existe uma resposta de Deus. E na sua casa, queridos, eu espero, e eu desejo, eu profetizo, que nesse lugar se levantem homens, mulheres, filhos, pais, irmãos, que não esperem o contexto perfeito do privilégio, mas se levantem e assumam as suas responsabilidades, ocupem os seus lugares, respondam ao chamado que Deus tem depositado sobre a tua vida. A Bíblia diz, filhos, honrem os seus pais, honra teu pai, filhão. Honra o teu pai, tua mãe, né? Ah, mas o meu pai, ele, sei lá, né? Não faz tudo do jeito que eu acho que deveria fazer. Tem essa parte escrita lá, né? Se o seu pai fizer tudo do jeitinho que você fizer, então honra o seu pai. Não tem, querido, infelizmente não tem na Bíblia essa parte. Fala para honrar o pai. Honrar não é concordar com tudo. Honrar não é dizer, ah, nossa, super legal para tudo. Não, honrar é honrar. Honrar é dar o devido respeito, honrar é se submeter dentro daquilo que está, né, atribuído à responsabilidade do seu pai, enquanto seu pai, sua mãe. Minha sogra está aqui hoje, vou falar mal dela, não, brincadeira, é uma benção essa mulher, né, e ela foi uma benção, uma ferramenta de Deus para abençoar, né, a minha esposa. E eu lembro que quando a gente namorava, eu e minha esposa, na época namorado, né, a gente tinha ali as regras, né, do relacionamento. Ah, a gente podia só se ver, acho que na quarta-feira, se eu não me engano, né? Tem uns aí que estão com mais privilégio que eu, não quero falar nada, né? Uns que chegaram depois aí estão com mais privilégios, mas tudo bem, não vou usar isso aqui agora para lavar roupa suja, depois nós conversamos. E a gente tinha lá quarta-feira, que se eu não me engano era até 10 horas, e aí os finais de semana também tinha o horário, tudo certinho e tal. E às vezes eu lembro que não era uma situação legal, porque às vezes a gente não estava fazendo nada errado, estava na igreja, ia até uma vigília na igreja, sei lá, nós ia ficar até 3 horas da manhã, os jovens aqui, orando, falando em língua. Tem alguma coisa errada em orar e falar em língua? Tem? Alguém levanta aqui? Não. Não tem, mas tem alguma coisa errada em a gente desonrar e desobedecer algumas regras que são estipuladas. E a minha esposa, ela tinha que ir embora, e naquele momento a gente não gostava muito, chateado, puxa, a vida tem que ir embora, está uma benção, isso aqui está tão legal, e não sei o que e tal, mas tinha que ir. E eu tenho certeza, né, que se a minha sogra pudesse falar hoje a respeito, né, da filha que a Luana se tornou, da mulher que ela se tornou, eu tenho certeza que ela só teria, né, coisas boas para dizer, porque a Luana escolheu honrar, mesmo sem concordar muitas vezes. Eu estou aqui trazendo exemplos bons, mas a gente sabe que na jornada tem coisas ruins também. Então, queridos, honrar não significa concordar, não significa simplesmente fazer quando a gente concorda com as coisas. Mas honrar está muito mais relacionado quando a gente não concorda e faz mesmo assim. Porque a gente sabe que aquilo ali é um princípio, porque a gente sabe que aquilo vai nos abençoar, amém? Eu vou avançar, porque senão as moças da plaquinha sumiram, né? Acho que dá para eu dar uma enrolada aqui, né, pastor? Brincadeira. Segundo, queridos, segundo ponto, ele ali era só o primeiro, tá? Tem mais 7, não, brincadeira, tem só mais 2. Segundo Deus nos chama para fazer parte da sua família, amém? Eu acho maravilhoso isso lá, Efésios 2,19, por favor. Eles vão transmitir aqui.
Mas diz o seguinte: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Sabe o que eu acho massa demais? É que Deus em si mesmo, Ele já compõe uma família perfeita, né? Nós sabemos que, nós ouvimos falar e temos ensinamentos, precisaria aprofundar um pouco mais, mas eu te encorajo a entender um pouco mais sobre a Trindade. Mas Deus em si só, Ele já se relaciona, Deus em si só, Ele já é uma família perfeita, mas ainda assim, né, Deus escolheu nos criar, e Ele nos criou, e nós desfrutávamos de um relacionamento perfeito com Deus ali no Éden, até que o pecado entrou no mundo, e fez separação entre nós e o nosso Deus, e criou uma divisão, e a gente não mais tinha acesso a um relacionamento e uma comunhão com Deus. Então, né, Deus, no seu plano glorioso de salvação, Deus envia o seu Filho Jesus, Jesus assume essa posição de pecador em nosso lugar, toma o pecado e o peso e as consequências do pecado sobre si, leva sobre si naquela cruz, morre em nosso lugar, paga toda a condenação que pertencia a mim e a você, e a Bíblia diz que Ele estabelece um novo e vivo caminho, que nos conecta ao Pai, e o véu que nos separava, que fazia distinção, que não nos permitia desfrutar da comunhão com a Santíssima Trindade, ele foi rasgado de cima a baixo, foi rompido da parte de Deus até embaixo, para que nós pudéssemos novamente adentrar pelo novo e vivo caminho, e nos achegarmos a Deus, ou seja, nós somos reconectados, nós somos habilitados a desfrutar dessa presença. E queridos, o que eu aprendo com isso? Deus, em toda a sua palavra, Deus não nos ensina e não nos pede para fazer coisas que Ele não tenha feito antes por nós. Quando Deus nos ensina a viver uma realidade de família, né, Ele em si já constitui, né, uma comunhão em si mesmo. E algo que eu acho maravilhoso é que Ele não nos simplesmente manda, vá lá, viva em família, se vira, dá teus pulos, faça do jeito que tem que ser, mas eu não te dou recurso, eu não te dou, né, ferramentas. Não, você está aqui hoje, glória a Deus porque você está aqui. Eu creio que Deus está ministrando uma palavra justamente para que você busque, né, através dessa palavra, através de ferramentas, através da imersão na palavra, no relacionamento com Deus, edificar a tua casa, edificar a tua família. Mas eu creio, queridos, eu creio que Deus nos chama, como diz esse texto, nós não somos mais peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E se nós podíamos, no ponto anterior, à medida que nós mergulhamos em assumir nossas responsabilidades perante a família, nós vemos a virtude de Deus brotando dali, nós vemos Deus se revelando através da família, nós vemos Deus mostrando, né, de maneiras entendíveis, compreensíveis a nós, né, o seu plano sobre as nossas vidas. Eu creio que aqui nós temos também a outra parte dessa jornada. Nós temos aqui também a outra parte dessa jornada, porque à medida que nós mergulhamos em viver intensamente a nossa fé, à medida que nós adentramos por esse caminho, que nós nos achegamos a Deus, que nós compreendemos o nosso lugar de família de Deus, daqueles que foram comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso a Ele, queridos, e nós temos ferramentas da parte de Deus, para receber de Deus e compartilhar com a nossa família. Você não é simplesmente jogado aos leões, faça e aconteça, mas Deus te dá recurso, querido. Eu tenho certeza que ninguém aqui, depois de adentrar os santos dos santos, de dobrar o seu joelho, de ir para o seu lugar secreto, se ajoelhar, orar, clamar, chorar, diante da presença de Deus, sai desse lugar com o coração disposto a brigar com o seu cônjuge, sai desse lugar disposto a discutir quem tem a razão e quem não tem. Mas queridos, à medida que nós mergulhamos e nós vivemos intensamente a fé que nós carregamos, nós temos um relacionamento com Deus, nós recebemos da parte de Deus tudo o que nós precisamos para abençoar a nossa família, para abençoar a nossa casa, para ser resposta de Deus sobre a nossa família. Está difícil perdoar, irmão? Ora mais, busca mais, se coloca mais diante de Deus. Está difícil
o relacionamento, as brigas, as circunstâncias, os problemas, as adversidades. Ora mais, queridos, se dispõe mais. Eu não sei você, mas eu vejo isso nitidamente. Todas as vezes que os ânimos começam a ficar mais encalorados no nosso relacionamento familiar, a gente já sabe, olha, acho que nós estamos precisando estar mais pertinho de Jesus. O negócio não está bom para nós. Vamos entrar ali, vamos sondar os corações, vamos buscar mais a Deus, porque, queridos, Ele nos dá todos os recursos que nós precisamos para cumprir o propósito dEle nessa terra. Deus, Ele não te pede para cumprir um propósito, que Ele não te capacita para isso. Mas se Ele te pediu para viver em família, para honrar sua casa, para servir sua casa, para ser uma bênção, Ele te dá todos os recursos, não é alguns. Tem gente que acha que graça é só para salvação, mas graça é favor imerecido de Deus, para nos capacitar para viver o propósito e também ser salvos, e viver a totalidade da salvação, porque salvação não é só no céu, a gente já começa a viver como alguém que foi salvo nessa terra. Se salvação fosse só no céu, né, para a gente não se desviar, convertia, aceitava Jesus e caía morto, já ia direto para a glória. Mas se Deus nos permite continuar nesse mundo, é porque Ele quer que nós tenhamos uma atitude daqueles que foram salvos, uma atitude daqueles que fazem parte da família de Deus, mas se movendo aqui, nessa terra, compartilhando com a nossa família, compartilhando com a nossa casa, compartilhando com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, queridos, Deus, Ele quer que você faça parte dessa família, Ele quer que você caminhe como alguém que faz parte dessa família. E por último, queridos, Deus quer nos transformar para transformar a nossa família, amém? Romanos 12:2 diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para vocês. Algo maravilhoso que eu vejo na palavra de Deus, voltar as irmãs abençoadas lá, estou terminando já. Algo que é maravilhoso da parte de Deus, queridos, é que, embora nós saibamos que o relacionamento com Deus é pessoal, amém? Nós sabemos que a salvação é pessoal, amém? Eu não posso ser alguém que vai promover a salvação sobre a minha casa. Eu posso cooperar, eu posso me servir, eu posso abençoar o meu lar, para que juntos nós alcancemos a salvação, mas a salvação é individual. Mas a gente vê inúmeros textos na Bíblia que a atitude, a resposta de uma pessoa abençoou as outras gerações, abençoou os seus filhos, abençoou a sua casa. E algo que eu vejo como maravilhoso, esse texto diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Queridos, nós temos visto a figura da família sendo atacada de todos os modos nos dias de hoje. E talvez, se você for desavisado, se talvez você não estiver conectado, você não estiver antenado, você acha que são coisas desconexas, você acha que são coisas do acaso, você acha que são coisas que estão acontecendo, não sei por que estão acontecendo, mas existe uma intencionalidade, existe algo intencional para destruir o propósito da família. Não é um acaso, não é simplesmente aconteceu um fato isolado ali, um fato isolado aqui. Existe uma intenção do diabo em destruir as famílias, porque a família é a estrutura, a família é a base. E aí, queridos, quando a gente lê um texto desse que fala assim: não deixe, ser amoldado, não se deixe levar pelo pensamento deste mundo, mas antes seja renovado, que a sua mente seja renovada. Sabe o que nós precisamos, queridos? Nós precisamos sair do piloto automático. Nós precisamos sair do entendimento de que família, ela vai acontecendo de maneira natural. Nós temos que sair do entendimento de achar que os nossos filhos é só dar comida e roupa para eles, que eles vão se virando. É só dar o melhor presente, é só dar tudo que ele quer, tudo que ele pedir. Não, queridos, precisa também da nossa parte haver uma intencionalidade. Precisa também haver da nossa parte um entendimento da importância da família, da importância e do propósito que Deus depositou sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Deus quer usar a tua família, Deus quer usar a tua casa como instrumento, como ferramenta para abençoar gerações. Deus, quando chama Abraão, fala: em ti serão benditas todas as nações. Queridos, eu tenho certeza que Deus, hoje Ele tem olhado para pessoas aqui,
E Ele tem desejado mudar a história da sua casa, a história da sua família, através de um posicionamento da sua parte. Muitas vezes nós esperamos culpados, nós esperamos que as pessoas mudem. Mas hoje o encorajamento de Deus é para que eu e você possamos mudar. É para que eu e você possamos nos posicionar. É para que eu e você possamos assumir o lugar de responsabilidade e dizer: ainda que nada mude, eu vou mudar. Ainda que as coisas não melhorem, eu vou melhorar. Ainda que as coisas não aconteçam da maneira que eu gostaria, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida e eu vou abençoar a minha família. Queridos, eu tenho certeza que você vai ver o milagre de Deus sobre a sua casa. Eu tenho certeza que você vai ver o milagre de Deus sobre a tua família. Queridos, de manhã eu pedi para passar um vídeo. Tem o vídeo aí de novo ou não? Tem? Passa rapidamente. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. Olá, minha Não é esse. Esse vai passar depois, né? Esse. Aleluias. Não tem? Amém, então. Queridos, eu não sei quantos viram, mas foi algo que contritou meu coração, né? É um vídeo dos policiais ali, do pessoal fazendo resgate lá nas enchentes do Rio Grande do Sul, e eles dentro de um barco assim, e um louvor acontecendo, e numa parte ali, numa casa que tinha 2 andares, a água até o teto da casa de baixo, e no andar de cima uma família sem luz, sem energia elétrica, sem recurso, esperando talvez por resgate, sem saber se iam comer, se iam ter alguma coisa para aquele momento. Eles estavam louvando o nome do Senhor, eles estavam cantando uma canção ao Senhor. E algo que eu preciso dizer para você, queridos, é que a família ela é preciosa, ela faz parte do projeto de Deus, ela precisa se mover à mesma medida que nós desenvolvemos a nossa jornada de fé. Mas eu quero te dizer também, queridos, que a família é um instrumento pelo qual Deus derrama todo o amor sobre as nossas vidas. Talvez vão ter momentos na minha e na sua vida que nós vamos olhar para o lado e as únicas pessoas que vão estar conosco vai ser a nossa família. Talvez vai ter momentos que... Amém. Vamos assistir então. Queridos, isso é ser família, queridos. Ser família não é só quando as coisas vão bem, mas ser família é justamente quando os dias maus chegam. E a pergunta é: como está a sua família? Como está a sua casa? Será que você tem se posicionado no lugar de responsabilidade? Mesmo que isso seja desconfortável em primeiro momento. Eu tenho certeza que aquela situação não era uma situação de conforto, mas era uma situação totalmente desconfortável. Mas eles entenderam o lugar de responsabilidade. E eles começaram a cultuar a Deus. Começaram a engrandecer o nome do Senhor. E eu quero te dizer, querido, eu não sei como está a tua casa, não sei como está a tua família, mas é tempo de você cultuar o Senhor, é tempo de você se render a Deus. Essa é uma situação que aqueles homens por si só não tinham nada para fazer por eles mesmos. E muitas vezes Deus precisa nos levar a esses lugares, para que nós possamos então nos render e nos entregar por completo a Ele. Nessa noite eu quero orar por você, querido. Quero que você se coloque de pé no seu lugar. E rapidamente, eu quero que, se você precisa de uma oração sobre a tua casa, sobre a tua família, que você venha aqui na frente.
Você não vai ser julgado, queridos, mas nós vamos orar justamente para que a sua família seja abençoada e que você possa ser uma resposta naquele lugar. Talvez você tenha visto situações que excedem a sua capacidade, você vê como que escapando por meio dos seus dedos. Talvez você vê os seus filhos distantes, talvez você vê as coisas acontecendo de uma maneira que você não gostaria. Queridos, Deus tem a resposta, Deus é poderoso e você não está sozinho nessa circunstância, mas seja ousado agora, assuma o seu lugar de responsabilidade, vem aqui diante de Deus, fala: Deus, eu preciso da ajuda do Senhor, Deus, eu preciso da graça do Senhor, eu preciso da bondade do Senhor sobre a minha casa, eu preciso, Deus, que as coisas mudem naquele ambiente. Talvez você está vivendo um pé de guerra com o seu cônjuge e não pede ajuda para ninguém, porque você fica preocupado com o que as pessoas vão pensar. Queridos, se importe com o que Deus pode operar na sua vida, quando você se render e render essa situação a Ele. Ele pode fazer nova todas as coisas. A palavra de Deus diz que quando nós somos moldados, aperfeiçoados por Ele, nós estamos habilitados a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, queridos, seja ousado, se coloque no lugar de responsabilidade, e Deus vai começar a te permitir ver e viver os privilégios, os benefícios de alguém que se posiciona, de alguém que se rende, de alguém que entende o seu papel, de alguém que ocupa o seu lugar, de alguém que não é espectador na sua história, não é espectador na sua casa, mas se posiciona como resposta de Deus, para que as coisas sejam transformadas, para que os ambientes sejam transformados. Queridos, em nome de Jesus, se você precisa, não saia desse lugar sem uma oração, não saia desse lugar sem colocar a sua vida e consagrar a sua casa diante de Deus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos, Deus, cada um dos teus filhos aqui representados, cada família aqui representada, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, Tu sabes, Senhor, ó Pai, Deus, ó Pai, o que cada um está vivendo, Tu sabes o que cada um está passando, Tu sabes as lutas, Tu sabes as adversidades, mas nós cremos, Senhor, Deus, ó Pai, que o Senhor é poderoso e o Senhor é suficiente para transformar histórias, para transformar destinos, para mudar, Deus, ó Pai, para resgatar aquele que está perdido, Deus, para trazer a paz sobre os lares, para fazer, Deus, ó Pai, se converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Deus, em nome de Jesus nós oramos e declaramos a Tua bênção sendo derramada sobre cada lar, sobre cada família, para que nós sejamos uma igreja forte, para que nós sejamos uma igreja fundamentada e alicerçada na família, que nós não sejamos uma igreja negligente, oh Deus, em nome de Jesus, mas que nós possamos, Deus, ter os frutos da nossa fé evidenciados através do nosso lar, através da nossa família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia.